Seja bem-vindo a mais um episódio do CV na Prática. Como sempre, o nosso objetivo aqui é trazer inovação, transformação para o mercado imobiliário, integrando toda essa cadeia da construção civil. Meu nome é Fábio Garcês, eu sou CEO do Construtor de Vendas e estamos aqui sempre para falar sobre planejar, desenvolver, mas no final o importante é fazer acontecer. E hoje temos junto conosco aqui Alfred, né? Alfred já participou de alguns podcasts. Show de bola. Obrigado pela presença aí, nosso braço direito, para a gente bater. bater esse velho bate-papo aqui, né? Trazer algumas experiências. Valeu aqui para estar junto conosco. Tamo junto. E convido aqui, agora não esqueçam, aquele recadinho de sempre, né? Nosso time fica aqui, você não é... Eu não sou influencer. Tem que ter o call to action, né, Fábio? Tem que ter o call to action, de conversão. Então, siga aqui, clique aqui, quem estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ou nas nossas redes sociais como um todo, CVCRM, no nosso site cvcrm.com.br, no Spotify. Então, fique conectado que todas as terças-feiras, 18 e 18, temos um novo episódio trazendo pessoas relevantes no mercado imobiliário. Lembrando, 1 de líder e 8 de infinito, porque a gente tem que estar em constante busca do conhecimento. Então, convido hoje para o nosso bate-papo aqui, não está fisicamente, mas está online, ele fica devendo essa visita física, Marcelo Volk, que é amigo nosso, aí, um parceiro, né, de uma boa jornada de mercado imobiliário brasileiro, ele vai se apresentar, falar um pouco dele, né, que é da VMV, e um grupo aí, né, de consultoria, gestão, e deixa ele falar melhor sobre quem é. E seja bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo, meu amigo. Vamos trocar um pouquinho essa experiência juntos aqui, bater papo sobre o mercado imobiliário. Tá contigo, amigo? Olá, Fábio. Obrigado demais pela parte do Pessoas Relevantes. Oi, Alfred também. É um prazer estar aqui. A gente se sente muito honrado de contribuir com o CV. É uma ferramenta que a gente é, fã. Eu estava até brincando com o Fábio agora há pouco também, eu fico o dia inteiro mexendo no CV, então, assim, não aguento mais ver o CV, 12 horas por dia dando CV. É uma ferramenta que, assim, mudou a vida de muita gente. Tá? Às vezes a gente mede palavras, mas assim, verdade seja... Aqueles caras, a gente nem era para falar isso, né? Mas assim, vai chegar a hora de eu falar isso. Só que a questão é a seguinte, quem não me conhece, gente, eu sou da VMV, a gente é uma consultoria focada em inteligência no mercado imobiliário, tá? E a gente é focado totalmente em dados. Então é o seguinte, a gente trabalha com a parte de consultoria, a gente tem participações, a gente trabalha com desenvolvimento de produto, enfim, de fato é um grupo, né, onde o nosso forte maior realmente é a parte consultiva, a parte de inteligência, né, e por isso a gente tem aí muita afinidade aí com o CV, que desde que a gente descobriu o CV, eu gosto sempre de falar com muita honra, assim, nosso trabalho aumentou 400%, porque muita coisa que a gente queria fazer não era possível, e com o CV, assim, se não fosse o CV, provavelmente eu não estaria no mercado como eu estou, porque eu não conseguiria ter as entregas que eu faço, né? Então, mais uma vez, um prazer muito grande aí estar com vocês, e pode chamar 1000 vezes que eu estarei aqui novamente. Show de bola, Marcelão. Vamos agora começar nosso bate-papo, Alfred. Vamos lá. Algumas coisas aí. Mas falando um pouco, Marcelo, você falou quem é a VMV, mas fala um pouco do histórico, mais ou menos a quantidade de clientes que você atende, aonde estão distribuídos geograficamente, para a gente conhecer um pouquinho mais, e aí a gente vai para algumas experiências práticas, Volker, aí do nosso dia a dia aí. Perfeito. Eu sou ruim de jabá. Questão, gente, a gente hoje está com 50 colaboradores direto, espalhado em 16 estados. Tá? A gente tem 120 colaboradores sob gestão direta da VMV. A gente até hoje já trabalhou 25 bilhões numa medição que foi feita durante a pandemia. Hoje já deve ter passado de 30 bilhões. Neste momento nós temos 300 produtos sendo auditados e com estratégia da VMV. Tá? Nesse momento nós atendemos 50 incorporadoras e já atendemos mais de 200. Tá? O nosso trabalho, gente, é um trabalho muito técnico, muito acadêmico, e eu gosto de reforçar isso porque é onde a gente se colocou no mercado imobiliário. É estudar as dinâmicas, principalmente estatísticas e científicas por trás do mercado imobiliário. Em resumo grosseiro, gente, é o que deu certo e que deu errado do ponto de vista acadêmico, né? Muitas incorporadoras elas acham que sabem o que deu certo no produto e acham que sabem o que deu errado, porque uma pessoa falou, outra pessoa falou outra opinião. Então a gente diz muito que a gente é muito contra o achismo. Então a gente é uma empresa que a gente tem uma ideia normativa, né? No mesmo rigor que um engenheiro
constrói um prédio, faz uma fundação, a gente trata dos assuntos de venda com o mesmo rigor. Ou seja, eu preciso ter confiança para passar informações reais para o cara tomar decisões corretas sobre o produto. Então, nesse início, gente, a gente começou lá atrás, há 20 anos atrás, com uma agência de publicidade, então era uma agênciazinha mesmo, trabalhava com o mercado imobiliário, a gente chegou a 100 e poucos funcionários, vendemos essa agência porque a gente viu que o trabalho já não era suficiente para o que a gente fazia, a gente começou a implantar CRM nas incorporadoras, começou a fazer a gestão de pré-venda também, porque a gente tem uma experiência grande de varejo no ramo da telefonia também. Aí quando a gente viu, a gente já estava fazendo a inteligência de vendas e a gente avançou para o departamento de vendas e agora a gente cutuca a incorporação, tá? A gente está cutucando a incorporação agora porque é uma questão de... a gente vai avançando, né? E a gente fica muito feliz aí de estar cada vez mais cumprindo com o ciclo da incorporação, trazendo um indicador lá de trás. Tá? Então, assim, tem tudo a ver o trabalho que a gente faz com essa parte de CRM, gente, porque a gente pega os indicadores da viabilidade econômica, financeira e mercadológica e desdobra até o pós-venda. E dá para fazer isso, só que pouca gente faz. Tipo assim, aquele número, igual na linguagem de programação, eu consigo herdar aquele número de etapa a etapa, entendeu? Só que a questão é a seguinte, o mercado inteiro faz uma viabilidade para comprar um terreno, depois esquece, entendeu? Faz uma análise de mercado para fazer uma incorporação, depois que fez o projeto, depois que lançou, ele esquece. A gente não, a gente realmente tenta mudar a cultura um pouco do mercado para ter visão de condução, ou seja, uma visão matemática de condução do processo de venda. Então, assim, a gente olha com números, muitas vezes, o que as pessoas falam por opinião. E para finalizar essa parte, a gente lembrei mais uma vez do CV ontem, eu estava num cliente no Sul em várias decisões muito, muito delicadas com vários diretores, tipo assim, aumenta departamento, demite departamento, e nessas horas, gente, não é legal um cara falar assim, eu não acredito no departamento tal, eu não acredito em tal coisa. Aí eu com muito prazer e com muita falta de gentileza também, que eu tento melhorar todo dia, mas eu falei assim, cara, eu não estou preocupado com a sua opinião ou com a minha. Eu estou te mostrando que esse número aqui, que o departamento está dando resultado. Se você não acredita, o problema é seu. Você tem algum argumento melhor do que esse número? Porque se não tiver, o departamento vai ficar. Só que se eu não tivesse, eu fico feliz porque se eu não tivesse esse número, 20 pessoas iam ser demitidas simplesmente porque o cara não vai com a cara do departamento. E isso acontece porque é uma gestão não técnica. Então a gente tem, gente, uma capacidade de fazer uma gestão técnica tão bonita no mercado imobiliário e eu acho que o CV também, juntamente com a gente, está aí para mudar essa cultura, né? E para tu ver, né, Volker, Fábio, se me permite, quando a gente fala em gestão com base na subjetividade, no achismo, muitas das vezes os incorporadores não conseguem entender o que é isso, né? E o porquê que a gente bate tanto na tecla dos dados, né? Veja que você acabou de falar aí. O CV te trouxe a possibilidade de ter acesso a um dado específico, afinado, que você não teria. E isso não somente salvou a 20 colaboradores de uma empresa, como salvou um setor que com certeza está trazendo performance, né? Para a operação de vendas ou para a operação do pós, enfim. Eu não sei qual era o setor, mas com certeza, se hoje eu pegasse aqui, por exemplo, o nosso setor de suporte ou o nosso setor de SDR e do nada dissesse que não vale a pena desligar, só o caos que seria, né? Então, eu acho isso muito bacana, tá, por parte da VMV, e eu acredito que esse foi um dos pontapés iniciais, né, dessa parceria entre CV e VMV. Tem gente que fala, Alfred, CV e VMV, é CVMV, como é que tá funcionando esse negócio? Vocês são sócios, não sou, porque tá tão junto, né, em tanto evento, em tanto projeto. Eu falo, não, galera, são empresas diferentes, aqui a gente de fato está muito afinado com relação à missão, à proposta no mercado imobiliário, e é por isso que a gente tem construído essa história juntos. Volker, se Fábio me permite, eu queria lançar algumas perguntinhas aqui. Me explica, Volker, certas feitas, né, a gente já fez vários eventos juntos e você sempre comenta nos eventos que tem muita gente que, de fato, toma decisões sem analisar dados, e isso é ruim, e tem outras pessoas que tomam decisões com base em dados errados do passado. Contextualize um pouquinho isso que você comenta nas suas palestras, que eu acho que é muito importante para quem está nos acompanhando aqui hoje. Perfeito. Essa é uma pergunta muito delicada, porque assim, nós temos 2 estágios de maturidade, que é o ter o dado e depois entender o dado.
Tá? E aí eu te falo o seguinte, nós estamos num estágio, e é por isso que eu falo com bastante respeito, o mercado ele tem uma cultura de não usar dado. Então, assim, como uma incorporadora que ela não usa o dado, não é porque o cara é incompetente, é porque a cultura nossa é de fato muito operacional, assinar contrato, vender, vai para frente, fica rico desse jeito. Muita gente ficou bilionário sem dados, né? Mas é o que eu falo, eu estava com um cliente hoje mais cedo, e a gente estava usando uma ferramenta de pesquisa, que era uma ferramenta industrializada que nos serve para olhar pesquisa de terreno em vários terrenos. Aí você roda a pesquisa em vários terrenos e fala qual que tem a velocidade de venda melhor, não sei o quê. Mas eu falei, muito firme, eu falei assim, cara, essa pesquisa me dá uma visão superficial. No dia que a gente pode ficar 20 anos olhando essa pesquisa e dar certo. Num dia vai ter uma obra de 20 milhões, 30 milhões de construção que ela vai estar errada. Nesse dia, você vai querer ter feito uma pesquisa mais aprofundada. Então, assim, a gente olha, quando eu falo pesquisa, gente, lógico que tem as empresas de pesquisa, mas o raciocínio de pesquisa é dentro do CV, por exemplo, também. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo do que você está falando de 2 níveis. Um é ter o dado, que é esse exemplo que eu dei, tipo assim, eu tenho o dado. Ele é o mais sofisticado? Não sei. Mas pelo menos eu tenho um. Vamos para o estágio 2, que é ter o mais sofisticado? Ou seja, meu nível de risco só vai caindo, meu nível de garantia só vai subindo. Quanto mais sofisticado o dado, menos o risco de eu quebrar. No português, muito claro. Porque a gente vê um monte de clientes, gente. É clientes. Quando a gente fala assim, a gente atendeu 200 construtoras, é porque a gente viu muita coisa certa e muita coisa errada. Independente do porte, né? Independente do porte. E do segmento, né? E do segmento, perfeito. A gente já viu o VGV de 100 milhões sendo lançado baseado numa pesquisa feita por um estagiário. Não é zoeira, mesmo. Então, tipo assim, esse é o grau de responsabilidade que a gente encontra eventualmente com os números. Ou seja, eu não respeito aos números. Mas, por exemplo, nós na VMV temos uma humildade, apesar de vários números que a gente fala com muita firmeza, porque a gente estuda muito, de saber que nós estamos aprendendo o tempo inteiro. Por exemplo, eu estava com o Vinícius, meu sócio, discutindo uma coisa, porque eu falo muito em palestra, principalmente, sobre a conversão de 1%. A conversão de 1% é uma ladainha que nem eu mais aguento falar. Só que é o seguinte, o Vinícius chegou assim e falou assim, cara, nós precisamos chegar numa conversão do cliente a 3%. Aí eu tô tão acostumado com a visão de 1%, que é a visão de conversão de lead. Eu falei, Vinícius, você tá doido, é 1%. Isso foi, gente, foi semana passada. Foi semana passada. Aí, tipo assim, pra você ver, né? Nós temos vários anos fazendo isso. Aí o Vinícius chegou para mim e falou assim, velho, você tá falando da conversão no mês e a conversão de lead, mas a conversão global da incorporadora, quando você olha no mês, ela é 0,8, 1,2, mas quando você olha a conversão acumulada no tempo, para trás, ela vai chegar em 2, 3, porque vai vir venda de canal de parceria, vai vir venda de carteira que não gera lead. Então, quando você vê a latência toda da venda, chega em 2,5, 3, 4. Cara, eu não estava ligado nesse número, porque eu olho muito mês. Aí você vê, cara, o número que eu falo é certo, mas eu tenho que estar atento a esse outro número quando eu olho longo prazo, entendeu? Então, tipo assim, do mesmo jeito que a gente trabalha muito com número, a gente tem que ter a responsabilidade de saber o seguinte: eu nunca sei tudo, eu tenho que continuar estudando, e nós temos um tanto de número, tanto complexo, que principalmente o CV nos dá, que eu posso morrer sem saber tudo. Então a gente fala isso muito com os clientes também. Tipo assim, cara, o que você tem de informação dentro do CV é para o resto da vida. Se você quiser aprender ele todo, você pode aprender. Se você quiser ficar usando 10% dele, você pode usar. Né? Vocês mesmos também sabem disso, né? A grande maioria das incorporadoras usam menos de 10% do CV. É isso aí, eu acho que uma coisa que você falou, no final de tudo, quem está dizendo, quem vai falar muito sobre dados, contra fatos e dados não existe argumento diferente. Né? E eu gravei um podcast, quem não tiver assistido ainda, eu convido a assistir um podcast com o Alphaville, o pessoal de marketing, ele disse muito isso sobre dados. Né? Os dados estão ali, mas tudo depende de um contexto amplo. Você não vê um dado unicamente de 1%, 2%, 3%. Você tem que olhar um dado completo, né? Ciclo de venda, a origem, da onde realmente veio, qual é o produto, se o produto foi bem pensado, como foi... Então, assim, olhar o dado efetivamente, querer fazer um bench com qualquer outro, eu acho que isso não deve ser nunca feito. Eu acho que comparar com a própria operação sempre é importante. Mas no final, você falou uma coisa muito legal, Marcelo, que tem que ter o dado. E o interessante, que eu vou falar um pouco assim, de ter o dado, porque assim, quem usa o CV, e é verdade, 10% termina utilizando, porque você vê, eu não vou falar só o CV, qualquer ferramenta, né, tanto de RP ou ferramenta de CRM, no final você tem que estar com ela alimentada em todas as áreas,
Porque o dado só vai ser colhido se ela for descentralizada a centralizada. O que é isso? Todo mundo imputando o dado de uma forma mais automática possível. E é interessante quando as pessoas usam BI, vocês têm muito BI, vocês trabalham muito com BI consumindo esse dado do CV, e diz o seguinte, o CV está errado, as informações estão erradas. Não, pessoal. É porque o BI justamente está mostrando que está sendo lançado de forma errônea. Então, vamos identificar isso. Então, qual é a sua experiência falando um pouco nisso, né? Sobre usar um BI integrado, né? E até mostrar realmente o que é um BI, né? Que pessoas falam muito sobre BI, mas no final tem uma tela que só vê a parte de lead. O importante é você um contexto de business intelligence da sua empresa inteira, né? Do pré-venda, venda e pós-venda, para entender esse ciclo aí, né, que às vezes é muito amplo, né, de 2, 3, 4 ou 5 anos aí, dependendo do negócio. Né? O que eu percebo muito, se me permite, tá, Volker, as incorporadoras se atentaram ao funil de vendas e se atentaram que com funil se tem previsibilidade. E aí entra naquela guerrinha de matemática. Tem que ter X leads da entrada, tem que ter X tarefas executadas para gerar X propostas, simulações para avançar para contrato e etc. Taxa de conversão tal. Isso. Eu queria que você explicasse também um pouquinho, pegando isso que o Fábio falou, além desses números, que são muito padrões, muito feijão com arroz, digamos assim, quais são os outros dados, né, seguindo a pergunta do Fábio, que o incorporador ele pode, de fato, gerenciar a sua empresa, analisar e até mesmo utilizar o próprio CV, né, já que a gente está aqui falando de CV também, para visualizar essas informações. Vou explicar várias coisas. Eu morro de medo de esquecer as coisas. Eu estou até focando nos casos que eu quero contar. Primeiro caso, gente, por exemplo, a gente tem agora na VMV algumas tendências de mercado. E dentro do que o Fábio estava falando também, que é o seguinte: a análise do dado ela é enviesada, sempre, porque é sempre um ser humano olhando para o número. O número não erra, mas o meu olho no número é o que eu falo. Tipo assim, igual muitos clientes chegam para a gente e falam assim: vocês fazem pesquisa? Porque a gente fala tanto de pesquisa que o cara acha que a gente faz pesquisa, sempre. O Alfred já viu isso, inclusive. Aí eu falo assim, não, mas eu sigo todo do seu lado na hora de você comprar e na hora de você analisar a pesquisa. Porque se você olhar para ela friamente, corre o risco de você errar ou contratar uma pesquisa que não responde à pergunta que você quer. Por exemplo, nas nossas tendências de mercado, a minha equipe mesmo colocou assim, São Paulo tem recorde de unidades de estudos vendidas no mês de agosto e setembro. O maior número de unidades vendidas em São Paulo é estúdio. Aí todo mundo falou assim, não, estúdio está bombando. A gente olhou essa tendência e falou assim, não é porque estúdio está bombando, é porque lançaram só estúdio. Não é porque está vendendo muito, é porque a prateleira é só de estúdio em São Paulo. Você entendeu? Então, tipo assim, não é que está errado quem colocou, realmente está vendendo muito estúdio, mas só tem estúdio para vender em São Paulo. Tipo assim, tem 60, literalmente tem 59 mil unidades de estúdio em São Paulo, lógico que vai ser a coisa que mais vai vender. E outra coisa que é muito interessante também, eu tive muito exemplo do que o Fábio falou, eu tive exatamente o que o Fábio falou, eu tive uma conversa muito séria com o cliente durante a semana, que assim, aquelas conversas que o cliente está assim, eu não sei porque eu te pago, porque eu não estou entendendo isso, não sei o quê. Assim, aquelas conversas com animosidade, tipo assim, briga. Só que aí o cara tá assim, toda reunião tem 6 meses que os números não batem. Aí eu falo assim, cara, aí tipo assim, o cara revoltado, ele falou assim, seus números nunca batem. Aí eu falei assim, os números não são meus não, tá? Os números são vocês que estão gerando. Meu trabalho é mostrar que vocês não estão gerando o número certo. Então eu fico muito feliz quando você fala que os números não estão batendo, porque eu estou te mostrando que tudo que você está gerando aqui tá errado e precisa bater. Nem que eu fique 3 anos aqui, tem que bater. E foi muito bom até esse estresse, porque eu falei assim, eu tenho que acabar com isso. Aí a gente fez aí eu parei mesmo para resolver, eu falei assim, não quer saber de todo mundo não. Fui lá e peguei alguns números e falei assim, é esse, vocês podem brigar aqui, eu preciso de um número oficial. Então é o seguinte, mas era interessante porque o que ele estava achando que era ruim, era pro bem dele. Porque assim, se os números do cara não estavam batendo, gente, tem incorporadora que o número bate, quer bater. Porque, tipo assim, e é legal esse termo número bater, porque o número ele tem que ter correspondência. A palavra correspondência ainda é pouco utilizada, não é utilizada para a gente, porque o número isolado não quer dizer nada, mas ele corresponde a outros números, é uma cadência de resultado, né? O lead gera qualificação, que gera não sei o que gera venda. Então não adianta eu ter lead se eu não sei o que ele gera, é qualificado, é venda, é visita, o que ele faz depois, né? Então, assim, as pessoas, até a gente tem trabalhado muito esse termo de nível de maturidade, tá? A gente realmente está trabalhando bastante em modelos de maturidade, que é usado por startup, então
pessoal, a gente agregou isso no mercado imobiliário com nossos clientes, que é o seguinte, o nível de maturidade, primeiro, é saber que precisa de número. Não é ter número, não. É saber que precisa. E eu vou te falar, a gente que roda o Brasil inteiro, ainda, de fato, tem muita gente que tá cheirando a ideia de ter número. Cheirando. Do tipo assim, eu já vendi 5 bilhões, tô com 300 milhões construído, sem nenhum BI, sem nenhum número, tipo assim, sem nada. E o cara começa a desenvolver uma tese de que o número é interessante. Tem um grau de maturidade maior, que aí já te respondendo, Alfred, que é o cara que tem algum número, mas ele não sabe o que fazer com o número. Aí depois tem o cara que tem número, ele sabe mais ou menos o que o número faz, mas ele não sabe melhorar aquele número. Tipo assim, eu sei. Então, assim, quando você fala de funil, a gente sabe que esse termo do funil tem uns 8 anos já que o funil está aí. Mas se você for olhar na média Brasil, 85% estão abaixo da questão do funil simples. Então, assim, a gente tem só de números, assim nosso BI, assim, até essa versão nova dele, tá com tipo 25 páginas o BI, que assim, eu quero ver isso, clicando nisso, e tem cliente que usa. Aí a questão é o seguinte. Aí a questão é o seguinte, gente, eu tô no hotel, chegou a governança aqui, peraí. Precisa não! Desculpa. Quem sabe faz ao vivo, rapaz. Bora, toca. Aí arrumação. Aí a questão é o seguinte, eu não liguei para lá para avisar, eu devia ter avisado. É melhoramento contínuo, próxima vez eu ligo para recepção. Só que aí a questão é o seguinte, a gente tem que trabalhar, e isso é uma questão de maturidade que eu tive com grandes mentores, tá? Não adianta eu chegar para uma empresa e falar que eu quero calcular a latência de vendas se o cara não tem um funil parametrizado. Então, assim, eu já tive reuniões, inclusive nessa semana, que o cara falou assim, eu acho que você está engessando muito o processo, eu acho que tá... Eu falei assim, eu engesso um pouco para trazer um rigor, para depois você ter liberdade de fazer o que você quiser. Porque é muito comum nas incorporadoras, principalmente no departamento de venda, o vendas fica dando carteirada e faz o que quer sem olhar para os números. Então, assim, quando a gente tem um rigor, por exemplo, o diretor de incorporação, ele aprova as propostas todas, baseado na viabilidade, baseado na velocidade de venda, aí ele aprova o orçamento, tudo de marketing e de vendas, baseado na velocidade que foi projetada na viabilidade, já é menos de 10% das incorporadoras do país que fazem isso, entendeu? Então, assim, não dá para a gente falar seria irresponsável e imaturo da gente falar o seguinte, eu vou falar abrangentemente de assuntos muito profundos sobre o funil. Não, a gente ainda tem, todos nós aqui, a gente ainda tem um pouco de responsabilidade de falar o seguinte, gente, o funil ainda é o básico, ainda tem gente que precisa avançar muito, mas... Se você já entendeu muito do funil, por exemplo, agora eu falo muito, né? Não, vai tocando, a ideia é essa mesmo. Não falar nada. Mas, por exemplo, nós temos o funil da conversão geral. Por exemplo, eu fiz 100 vendas desse mês. Nessas 100 vendas foram com leads desse mês, de 5 meses atrás, de 1 ano atrás. Esse é o funil global. E tem o funil com leads do mês, que é uma coisa que, tipo assim, a minha equipe pede para eu olhar. Eu nem queria olhar isso, mas o povo fala, não, é importante olhar. Por quê? Os leads desse mês geraram o quê? Não foi o que foi feito nesse mês. É o lead do mês, o que ele fez. Ou seja, aquele lead que foi gerado no dia 1º, gerou visita no dia 5, que gerou uma venda no dia 20. Ou seja, eu consigo ter uma visão muito mais sofisticada. Então, tipo assim, esse passo 2, que é ter o segundo funil, que é o funil do mês, ninguém já olha. Então, assim, e vamos ser sinceros também, no modelo das incorporadoras, a gente está lutando, essa é verdade também, a gente está lutando para que as incorporadoras tenham uma pessoa responsável pelo CRM. A primeira coisa é essa, muita incorporadora não tem ninguém para o CRM, ele fica meio abandonado, aí vira uma batata quente, empurra para lá e fala, gente, é tão importante você ter pelo menos o dono do CRM, ou seja, você pode ser um diretor, você pode ser um gerente, mas você é o responsável. O passo 2 é o responsável pelo número. Mas, entendeu? A gente tem que dar um passo de cada vez. E eu não posso atropelar. Por exemplo, eu vou mostrar um BI para um cara que nem sabe mexer no workflow. Não dá para a gente fazer isso. O cara tem que entender a visão de workflow, ele tem que saber onde é que aquele lead está, para, inclusive, ele entender o gargalo dele, a visão de workflow. Eu podia vender o CV, né? Porque eu tô só esperando o pitch certo aqui. A visão de workflow do CV é muito boa, ela foi disruptiva no mercado, vocês estão cansados de saber. Então, tipo assim, se o cara tem a visão de workflow, gente, ele entende a empresa dele. Então, por exemplo, nós estamos implantando o CV num cliente no Sul, e que eu falei, nós temos que rever as práticas de negócio do cara, porque às vezes o cara começa o contrato um pouco antes, ou começa o contrato depois, faz uma análise de crédito
meio num lugar que a gente acha que poderia ser um pouco mais eficiente. Então, tipo assim, tudo se resume a entender o workflow. Se o cara não entender o workflow, ele não vai ficar tendo BI muito sofisticado. Então, assim, são graus de maturidade que a incorporadora tem que saber em qual que ela está. Por que devo falar? Tem muito consumidor de ferramenta, aí eu não falo nem incorporadora, nem nada, que ele olha uma ferramenta top e ele quer ter tudo do top, mas ele não olhou para dentro da casa dele e arrumou a cozinha dele. Então a gente quer arrumar a cozinha para depois ter a parte sofisticada. Eu acho que você falou duas coisas fundamentais aí de funil e workflow, né? De fato o CV, né? Agora aproveitando o Jabaí, mas é verdade. Quando a gente desenvolveu o CV há 10 anos, um dos desafios nossos, né? Eu acho que fomos bem disruptivos naquele momento e estamos até hoje, né? Porque eu acho que não vê uma solução com esse workflow. Por quê? Porque a área comercial e a área de marketing ela é muito orgânica no sentido de muita evolução constante. Isso. Vou lançar um empreendimento daqui a um mês, vai depender muito como é que está a oferta e procura, vai depender muito do ciclo do mercado, vai depender muito do que está acontecendo. Então aquele workflow que é o processo, né? Que são as etapas para fazer a venda, né, ela é muito dinâmica, né? Então assim, o workflow fez essa possibilidade de ser flexível, que essas etapas do workflow se tornam funil. Como você falou, todo mundo sabe o que é o funil, é verdade, mas poucas pessoas aplicam funil e menos ainda olham funil. Perfeito. Por isso você pergunta, cara, qual é o seu funil? Qual é a sua taxa de funil? O que é que você está utilizando? Não estou fazendo, não estou usando, não sei. Entendeu? Eu acho que essa cultura, que no final é uma cultura, né, Marcelo? Eu acho que é uma mudança mesmo de mindset. Eu sei que o nosso discurso já está muito claro, dizer assim, cara, não é uma questão de necessidade de usar tecnologia, é uma questão de não mortalidade, a gente bate nessa tecla, isso já passou, né? E não tem nem como mais falar disso. Pós-pandemia, tudo é uma questão, tem que ter tecnologia envolvida. Agora, essa consciência de utilizar o CRM ou qualquer ferramenta, né, utilizar na totalidade, ter uma pessoa focal, né, que você falou muito bem, né, ter um núcleo, né, ou uma pessoa que gerencia as ferramentas tecnológicas, para quê? Alimentá-las, treiná-las, usá-las para depois ter o dado. Isso você vai ganhar produtividade e no final lucratividade para o negócio da incorporadora, né? Então, de fato, tanto o funil e o workflow são coisas, você sempre fala muito isso nos podcasts ou nos webinars que a gente fala, que é um grande diferencial. E porque ali você consegue automatizar as coisas, você consegue agilizar as coisas e poucas pessoas entendem. E o mais bonito, é bacana quando ele imprime, né, Alfred? Ou ele, melhor, ele deixa muito claro o processo da empresa dele aí, né? A gente fala isso porque a gente utiliza o próprio CV para gerenciar o nosso processo de vendas e a gente acompanha o nosso funil diariamente. E, amigos, vocês que estão acompanhando a gente, eu acho que é mais obrigação nossa passar para o mercado o conceito, como se aplicar e etc., do que esperar que o mercado por si só ele absorva isso. E como o Volker falou, tem 8 anos que funil é funil, mas ainda tem muita incorporadora que não sabe. Então, caso você tenha alguma dúvida, queira bater um papo comigo, Alfred, ou com o Fábio, ou com o próprio Volker, aqui nos comentários, pede para o time nosso entrar em contato, ou eu vou pedir para o marketing colocar um link aqui, se inscreve nesse link e a gente conversa um pouquinho mais sobre funil, sobre CRM e sobre essa parte de dados que a gente está conversando aqui. Aproveitar o ensejo, né? Lógico, se você tem isso, não vou fazer jabá, não. Veja, e você vê na prática, eu acho que você falou uma coisa interessante, aqui não cara, se a gente transformar o mercado, eu acho que o VMV tem papel, e aí a gente fala do ecossistema, né? Volker, assim, não importa qual é a empresa de CRM, não importa qual é a empresa de ERP, não importa a empresa de consultoria, eu acho que todo mundo que ajuda o mercado imobiliário a ser transformado faz a nossa representatividade no PIB aumentar cada vez mais. Com certeza. Né? Porque esse é o nosso papel, né? Eu acho que a gente tem um papel social mesmo de deixar lá a moradia, a possibilidade de ter uma habitação, e eu acho que a tecnologia ajuda. Porque se você tem uma produtividade maior, você vai gerar mais emprego, você vai lançar mais, você vai ter mais lucro, porque o lucro é fundamental para ter um novo empreendimento, a incorporadora. Então, acho que o CV na prática e tudo que a gente tenta fazer, Alfred, o objetivo é justamente fazer que o mercado imobiliário cresça muito. Perfeito. E aí, Volker, voltando aqui para... A gente falou BI, de dado e tudo, mas, cara, entender o cliente pós-venda é importante, que a nossa tese de CRM 5.0, né? Pré-venda, venda e principalmente pós-venda, né? A gente falou de funil, falou de marca e tal, mas muitas vezes quando assino um contrato, eu esqueço do meu cliente.
Então, entender através de dados qual é a persona do meu cliente para gerar mais vendas em outros lançamentos, uma melhor experiência do seu cliente é importante? Olha, eu vou te falar, nós, inclusive que nós trabalhamos muito no mercado de Casa Verde e Amarela, né? Muitos clientes que têm 10, 20, 30, 50 mil unidades entregues, o pós-venda não é uma opção, né? Quando você cresce na incorporadora, o pós-venda, ele é venda, né? Ele está escrito venda no nome, né? Ele faz parte do processo de venda. E quando esse processo é negligenciado, a sua venda para. Tá? Então, assim, na história de várias incorporadoras que não estavam preparadas, até às vezes não por mal, mas por falta de conhecimento de pós-venda, porque é a última coisa que a incorporadora aprende, a que está nascendo agora, né? Depois que ela lançou, depois que ela vendeu, ela falou: ai meu Deus, eu tenho que atender. Quando é uma incorporadora jovem, a gente tem vários clientes com incorporadoras jovens, a gente cutuca eles e fala assim: esse cara que você vendeu, você tem que fazer uma gestão dessa carteira agora, porque vai ter assistência técnica, vai ter manutenção, vai ter uma carteira ali de recebíveis desse cara, e muitas vezes o cara, por desconhecimento também, ele está aprendendo. O grande, ele também não tem a cultura de dados no pós-venda. Eu falo com muito prazer, eu não discuto muito sobre pós-venda, gente, por uma questão de especialização, tá? A gente já implantou pós-vendas em várias incorporadoras muito grandes aí, bem grandes aí, entre as 10, 15 maiores do país também, só que é o seguinte, eu tive que focar, ou eu focava em vendas ou eu focava de pós-vendas, porque o pós-vendas é tão grande que é um trabalho de vida também. É um trabalho de vida. Só que, curiosamente, até usando o CV também, e o RP, que nesse caso a gente tem que usar o RP também na parte financeira, a gente consegue ter a mesma gestão por BI. Então, assim, isso que é o interessante da cultura, tá? Quando você tem indicadores de atendimento, indicadores de satisfação, não importa se você está vendendo ou fazendo pós-venda. Eu tenho aqui, ó, meus operadores atenderam isso, meus operadores abriram tantos tickets foram fechados e meu tempo médio de vistoria são 45 dias, que está excedido, né? Normalmente é menos de 30. Então, a questão é o seguinte, a gente entende que o workflow, né, o fluxo de atendimento do cliente, ele engloba o pós-venda. Tá? Tipo assim, as pessoas esquecem do pós-venda ou deixam de um segundo plano por desconhecimento, porque ele faz parte da obrigação de relacionamento e nem deveria ser um setor separado, porque a falha no pós-venda tem reflexo grave na venda e dá para fazer uma gestão muito técnica, porque tipo assim, vale ressaltar, eu ressalto um pouco isso, a gente veio do varejo, gente, a gente veio da telefonia, muitos clientes da telefonia, do entretenimento da televisão, que mexe com ticket de R$15, R$20. Então assim, a gente tem que trabalhar com milhares de vendas por mês para gerar um número, então a gente tem visão de escala. Então quando você faz isso no pós-venda de uma incorporadora, normalmente só os incorporadores muito grandes têm essa cultura de gerir o pós-venda por indicador, ou seja, volume de atendimento, volume de reclamação por setor e tudo mais. Então, assim, é uma prática muito bonita, é uma prática muito importante e principalmente se você estiver conectado desde o início da venda. Então, de fato, olhar o processo do cliente desde o dia que o cliente chegou até a gestão desse cliente é uma das coisas que não existia no mercado também. Tá? A gente realmente faz essa consideração para que o cliente não deixe isso para o segundo plano, porque se ele deixar, ele vai doer nele em algum momento. Perfeito. Você aí, deixa eu... Estava até levantando uns dados aqui, você falou muito de telefonia, né? Então você vê o ticket médio bem baixo, onde você tem que ter um trabalho muito escalável e produtivo, mas que vocês buscam a experiência do cliente mesmo sendo baixo. E a gente fala aqui de um ticket médio, que foi o Casa Verde Amarela, lógico que depende da região, mas no mínimo é 300, 400, 500 mil reais, e a gente não se preocupa um pouco com isso, né? Você solicitar uma segunda via de boleto, uma assistência técnica, chega a ser um parto em determinadas situações, né? Então, assim, você está junto com o cliente é muito importante. E um dado da Viva, e a importância dos dados, ela mostra quase 30% do faturamento ali no B2B ali, né? Ele tem um market share muito forte, porque essa cultura de dados, né? Então não importa se é o grande e o pequeno. Mas nessa mesma coisa, a visão é o seguinte, é caro ter a possibilidade de ter uma tecnologia na palma da mão, porque o que é que a gente identifica?
Antigamente, tudo era muito difícil, não tinha acessibilidade à informação e nem à tecnologia, e os valores investidos eram muito altos. E hoje, com a SaaS, né, soluções que nem a nossa, é extremamente acessível. A gente tem incorporadores, o que é, Alfred? Pequena, numa cidade pequena, com empreendimento e tem essa cultura desde o início. Tem, né? Cliente que... A gente já atendeu cliente que é engenheiro, construía 20, 30 casinhas e preferiu contratar o CV do que investir em outras frentes, e hoje cresceu. Né, principalmente na pandemia. Eu acho que tem 2 pontos mínimos assim, que são importantes a gente analisar na parte do pós, é o seguinte, como o Volker estava falando, existem no varejo produtos e serviços com ticket muito baixo, que é totalmente diferente do mercado de incorporação. Existe uma dúvida muito grande por parte do comprador na hora da compra, independente se seja um lote de 12 mil reais, volta a falar, não é 15, não é 12 reais. Então, se eu tenho na internet, nas mídias sociais ou em qualquer canto, no Reclame Aqui, gente que é meu cliente atuando enquanto detrator, isso obviamente vai impactar na operação de vendas. E tem um dado que eu acho que é mais importante ainda a gente comentar aqui, isso está até no infográfico que o nosso marketing fez, vale a pena quem está nos acompanhando aqui também baixar esse infográfico, pede para colocar o link aqui. Comentário, o link, eu acho que é bem legal, o infográfico sobre o pós-venda. Sobre o pós-venda. Você investe 5 vezes menos para vender para um cliente da sua carteira do que para captar um novo e vender para um novo. Ou seja, você gasta 5 vezes mais para captar um lead e vender para ele do que se você atuasse com a sua própria carteira para vender para quem já é cliente da sua incorporadora ou do seu loteamento. Né? Enfim, sem falar dos investidores, sem falar de alto padrão, que são produtos que geram loteamento e produto de alto padrão, que geralmente são vendidos para quem de fato já está na carteira. Né? Venda de novos produtos para os investidores da empresa, indicações. Então, tudo isso vem proveniente aí das atuações relacionadas ao pós-venda, né? Bom, Marcelo, você falou se deixar, a gente fala por 3 caras da área comercial, falando sobre tecnologia, falando do mercado imobiliário, a gente passa o dia inteiro aqui falando sobre tudo. Mas deixa eu contar só 2 coisas. Deixa eu só contar 2 coisas. Queria que você contasse. Posso falar só 2 coisas? Claro. Tá, aí a questão é a seguinte, gente, só para vocês terem ideia, porque é um negócio que eu nunca falei com vocês, é muito importante, tá? A questão é o seguinte, vocês têm integração com muitas ferramentas, tá? E essas ferramentas têm muita integração com outras. Eu falei isso com um cliente nosso e eu queria que vocês ficassem atentos. Não sei se vocês estão, honestamente, porque eu não conversei isso com vocês, mas eu sei que isso é muito, 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 muito moderno no mercado imobiliário que eu vou falar. Gente, a gente hoje está conseguindo automatizar via CV. Fiquem espertos, tá? Porque o meu mais grau de inovação hoje no CV é isso. A gente está conseguindo automatizar o atendimento inteiro do cliente, desde o venda até o pós-venda, via WhatsApp, via CV, porque a gente integra o CV com ferramenta de automação, a ferramenta de automação integra com o WhatsApp, então eu consigo no WhatsApp, gente, que não era possível até 6 meses atrás, com uma ferramenta que custasse menos de 2 milhões de reais, chegou o lead, chegou o WhatsApp, olá, você se cadastrou na consultora tal, até chegar um dia e falar assim, fulano, seu boleto vai vencer daqui a 15 dias. O mercado imobiliário não tem esse grau de tecnologia que nós estamos conseguindo fazer, ainda em fase muito embrionária, mas já efetivo, utilizando um CV, que é uma ferramenta, eu tô com CV aqui, aí eu exagero, né, na babação, mas é verdade, assim, com CV, que é uma ferramenta extremamente acessível. Então, tipo assim, gente, por que eu tô falando isso, que é do mercado imobiliário? Cara, o mercado imobiliário não tinha isso. E o fato da ferramenta ser flexível nos permite ter um P&D, um pesquisa e desenvolvimento, que o varejo tem. O mercado imobiliário era robusto, quadrado, não conseguia fazer nada. Hoje, com as ferramentas que a gente tem e com a integração que a gente tem, você consegue fazer tudo o que você quiser. Tudo. Eu quero que o lead chegue e vá uma ligação automática no celular dele. Consigo, faz uma integração com a ferramenta de PBX. Eu quero que chegue o WhatsApp, eu quero qualquer coisa. A gente consegue de forma muito viável. Então, tipo assim, e isso é o mais recente, de 2022. Então, assim, é muito legal saber que, assim, existe um universo e ele é fácil. Ele não é uma ferramenta de 1,5 milhão que eu vou demorar 4 anos para conseguir implantar. Ele é fácil. Tá? Então, assim, só isso que eu queria comentar, porque isso é uma das coisas que está me trazendo mais, né, alegria, realmente fazer algumas coisas muito novas recentemente. Porque você falou uma coisa, Marcelo, bacana, que a gente sempre diz o seguinte, em qualquer negócio, não precisa ser ou varejo, ou construção civil, a gente tem que sempre olhar o nosso negócio na ótica do nosso cliente. E, cara, o WhatsApp é muito fácil.
E se a gente puder integrar, e aí foi sempre o nosso... Por isso que a gente chama, né, Volker? Você deve ter visto já no mercado, o único CRM 5.0 no mercado. A gente tem que olhar o pré-venda, tem que olhar a venda, tem que olhar o pós-venda, que já falamos aqui. No quarto pilar, gestão, dados, né, que foi que iniciamos nosso bate-papo, que foi o core principal. E o quinto, ecossistema. A inovação tecnológica, cara, não para de acontecer. E como é que nós estaremos conectados em tudo isso? Abrindo API, webhook, deixando as portas abertas e a gente sendo a espinha dorsal. E é um exemplo do que você deu aqui. As possibilidades são, eu diria, infinitas que vocês podem fazer dentro do CV, e você deu um case aqui, tem outras frentes acontecendo em outras construtoras que estão fazendo toda a automação de robotização. E diz assim, mas é o robô, porque eu acho... Não, cara, mas também pode ser manual. Mas veja, tem casos que eu preciso de uma segunda via boleto, tem casos que eu só quero saber se o lead entrou, tem casos que acontece. Cara, isso tudo integrado, isso tudo automatizado. Sim, você falou muito bem, 2022 foi um desafio nosso para isso, mas o CV tem isso aberto já. E só depende de querer fazer por uma acessibilidade, por um investimento minúsculo. Então, cara, bem lembrado. Você falou 2 pontos, falou esse, teria outro? Eu esqueci o outro. Que eu te atrapalhei e já inseria para o segundo, né? Mas eu coloquei tanto que eu esqueci o segundo item. Mas no final é o seguinte, Marcelo, é isso que a gente quer, transformar o mercado imobiliário e trazer experiências práticas do dia a dia, né? Então, assim, eu queria, então, cara, já chegando aí no finalmente, por causa do tempo, eu queria que você pudesse deixar aí seus contatos, uma mensagem aí, né, de espírito aí positivo para o mercado imobiliário, o que você acredita para os próximos anos e o que é que você fala aí para os nossos ouvintes, pessoas que estão participando, e como acha o Marcelo Volker aí nas redes sociais ou no mercado digital. Beleza. Gente, então, mais uma vez agradeço o CV, agradeço a todo mundo, Fábio, Alfred, eu sempre reforço meus votos aí de fidelidade, porque realmente é uma ferramenta, né? Nem porque eu vou com a cara de vocês, não, mas é porque a ferramenta para a gente é uma questão vital de trabalho, mas a questão é o seguinte, muita gente fala, gente, sobre, porque o mercado imobiliário está otimista para 2023, o mercado assim, gente, eu não estou preocupado se o mercado vai estar otimista ou não, se o mercado vai estar bom ou ruim, o importante é que a gente saiba o que está acontecendo, né? Então, tipo assim, aqui na VMV, também fazendo esse jabá final, a nossa ideia é realmente ter uma conversa madura para que a gente consiga compilar e trazer mais clareza para o processo, né? Então, assim, não só o CV, mas como todo o ecossistema, que inclusive o CV já nos trouxe, né, vários fornecedores que a gente usa, foi o CV que apresentou algumas ferramentas que são muito úteis hoje, né, que nos são úteis no processo, que facilitaram a nossa vida. Esse tipo de processo, gente, faz muita diferença. E a gente está aqui para entender o mercado. Quando você entende o mercado, gente, não tem época boa, não tem época ruim. Tem a época que eu estou sabendo navegar. Se o mercado está ruim, eu compro o terreno. Se o mercado está bom, eu faço o lançamento. Quem entende esse ciclo, ele não vai ter problema. Entendeu? Então, assim, a informação é algo que a gente trabalha, é algo que eu vejo que o CV também, muito proativo, trabalha. E quem quiser conversar com a gente também, a gente é o VMV Grupo também, é só procurar VMV Grupo Brasil. Estamos disponíveis aí. E agradeço mais uma vez. Show, meu amigo. Então chegamos ao fim de mais um podcast CV na Prática, né? Não esqueçam, você é o incorporador, clique aqui, nos siga aqui no YouTube, nossas redes sociais, no nosso Spotify, porque o nosso objetivo é cada vez mais trazer inovação, trazer informação, trazer tecnologia para o mercado imobiliário. Então todas as terças estaremos juntos. Não deixe de participar. E sugira também, se tiver algum convidado que você quer sugerir, alguma pessoa para participar aqui do nosso bate-papo, para a gente trazer esse mercado imobiliário cada vez mais, aumentar a nossa representatividade no PIB brasileiro. Marcelão, show. Valeu, cara. Um abraço forte. Espero sua visita aqui, obrigado, viu? Alfa, valeu junto aí pelo bate-papo. Show!